Parte 1, capítulo 1. A estrada da aflição. A estrada da aflição tem sido bastante pisoteada. Ela é a trilha regular das ovelhas para o céu, e todo o rebanho de Deus tem tido de passar por ela. Como os atravessaremos? Os tempos que acabam com nosso fôlego, quando até mesmo os mais fortes e mais valentes de entre nós tendem a admitir com os olhos desolados: eu não sei o que orar. Parafraseando o que Paulo expressa em Romanos 8:26. Como atravessar tais momentos em que o silêncio supera as palavras? É como se as nossas palavras não oferecessem coletes salva-vidas. Elas precisam manter-se flutuando em águas rasas e observar-nos a certas distâncias. As palavras não têm força para se aventurar conosco nas profundezas que nos tragam e engolem. E muitos de nós que acreditamos em Jesus não gostamos de admitir isso, mas aqui também não encontramos imunidade. Muitos de nós sabemos o que é perder cabelo, peso, apetite e a nossa própria aparência física, circunstâncias dolorosas ou uma disposição à tristeza em nossa química para vestir botas enlamadas e colocar-se de pé de uma maneira densa e pesada sobre o nosso peito cansado. É quase como se a ansiedade estivesse amarrando uma corda ao redor dos calcanhares e mãos de nossa respiração. Presos a uma cadeira com as luzes apagadas, assentados e em pânico, engolindo o ar sombrio. Esses tipos de circunstância e condição química do nosso corpo também podem roubar os dons do amor divino, como se o álbum fotográfico de Deus, em todas as suas cartas de amor, estivessem queimando em uma fogueira bem do outro lado da porta, uma fogueira que somos incapazes de apagar. Ali sentamo-nos, desamparados nas trevas da ausência divinas, atado à cadeira na presença de cinzas e ao som de nossa respiração ofegante, enquanto tudo o que prezamos parece perdido para sempre. Até nos questionamos se não fomos nós mesmos que causamos tudo isso. A culpa é nossa. Deus está contra nós, perdemos o direito à ajuda de Deus. Mentalmente, tudo isso, e ainda é terça-feira. Como atravessamos isso? Nossa sensação de desamparo. Em uma manhã de novembro, um pregador chamado Charles Spurgeon usou sua pregação para descrever os ajudadores nocivos que gostam de dizer aos deprimidos: você não deveria se sentir assim, ou você não deveria dizer nem pensar tais coisas. Então proferiu uma palavra em defesa daqueles que sofrem depressão. Não é fácil dizer como outra pessoa deve sentir e como deve agir, ele disse. Somos diferentes, cada um de nós, mas tenho certeza de que há uma coisa em que todos somos unidos em tempos de profunda agonia, a saber, a sensação de desamparo. Sentimos o desamparo, sim, e a vergonha também. À semelhança de outros problemas relacionados à saúde mental, nós não falamos a respeito da depressão. E se falamos, ou sussurramos como se o assunto fosse escandaloso, ou o repreendemos como se fosse um pecado. Não é à toa que muitos de nós não procuram ajuda, pois quando fazemos, aqueles que tentam ajudar apenas tornam mais constrangedora a situação. Como é então que este pregador pôde se levantar publicamente em uma congregação e falar tão abertamente sobre a depressão? Ele era pastor de uma mega igreja, uma das primeiras que houve, era nos anos de 1800, ele era britânico, vitoriano e batista. Como um rapaz como aquele estava falando tão abertamente sobre um assunto como esse? A resposta é parcialmente revelada em meio ao luto que resultou de uma circunstância catastrófica. Apenas 2 semanas antes desse sermão, de início de novembro, quando falou sobre o desamparo e defendeu os depressivos, ele havia pregado para milhares de pessoas naquele exato local. Mas enquanto pregava, um brincalhão gritou fogo! O pânico gerado deixou 7 pessoas mortas e 28 seriamente feridas. Charles, posso chamá-lo assim, tinha apenas 22 anos de idade e abraçava o 10º mês de seu recente casamento. Ele e sua esposa estavam dobrando fraldas bem no auge do seu primeiro mês como pais de filhos gêmeos em uma casa nova e cheia de coisas ainda encaixotadas. Agora, com tantas pessoas mortas, jornais por toda Londres culpavam-no cruelmente e sem misericórdia. A tragédia sem sentido e a acusação pública quase acabaram com a sanidade mental de Charles, não só nesses momentos iniciais, mas também com os duradouros efeitos que trouxeram. Inicio nossa conversa sobre depressão com esse sermão de novembro, em meio à honestidade confessa de um pastor à sua congregação. Eu inicio dessa forma, pois essa pregação revela o que o homem o aflige, desde a primeira vez que subiu novamente ao público depois daquela brincadeira fatal. Ele começou, e espero que você também perceba o quão útil é isto, confessando publicamente sua condição humana. Nesta manhã, quase me arrependo de ter me aventurado a ocupar esse púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para o seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso dessa última quinzena
já tivessem anulado os efeitos daquela terrível catástrofe. Entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente ficando aqui em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixaram prostrado. Portanto, me perdoem nesta manhã. Fiquei completamente impossibilitado de estudar. O Espírito de Deus aperfeiçoa a tua força na fraqueza do teu servo e capacita-o para honrar o seu Senhor, mesmo quando sua alma está abatida em seu interior. O fato de que um pastor cristão tão proeminente tenha lutado contra a depressão e dela tenha falado tão abertamente, convida-nos à amizade com um companheiro sofredor, porque esse pastor e pregador saiu à luta com fé e dúvida, sofrimento e esperança. Nós ganhamos um companheiro na jornada. Em meio à sua história, podemos começar a encontrar também a nossa própria. O que ele encontrou de Jesus na escuridão pode nos servir de luz para as nossas próprias trevas. A aflição do meu amado. Chega um momento na vida, na maior parte de nós, em que não temos mais a força para nos levantar ou para fingir que somos fortes. Às vezes nossas mentes querem colapsar porque a vida nos pisoteou e Deus não a refreou. A semelhança de uma família que de férias aos pés de uma montanha assiste a um de seus entes queridos escorregar e cair sobre as pedras, exatamente quando tudo deveria ser bonito e divertido, ou como um pai cujo filho foi maltratado ou baleado enquanto estava na escola. Charles e aqueles que perderam seus amados naquele dia terrível tiveram de entrar em acordo com o sofrimento na casa de Deus, enquanto a palavra era pregada e um brincalhão gargalhava. Indagações enchem nossos pulmões, nossa mente ofega. Ficamos entorpecidos. Quando estamos de férias, na escola ou na igreja, tal tipo de coisa não deveria acontecer ali. Até mesmo os joelhos de um seguidor de Jesus se enfraqueciam. A esposa de Charles, Susana, disse a respeito de seu marido naquele tempo: a aflição do meu amado era tão profunda e violenta que a razão parecia desfalecer em seu trono, e às vezes temíamos que ele nunca mais pregasse. Embora isso não pode ser dito de todos nós ou de todas as pessoas que amamos, nesse caso, Charles Spurgeon pregou novamente. Porém, aflições de todo tipo o assombravam e perseguiram-no pelo resto de sua vida. Sua depressão veio não apenas em função das circunstâncias ou questões sobre se era ou não consagrado a Deus, mas também em função da química de seu corpo. Deus nos deu um pregador que soube em primeira mão que realmente é sentir sua razão cambalear. Não apenas uma vez, mas muitas vezes durante sua vida e seu ministério. E de alguma forma esse companheiro sofredor chamado Charles e sua querida esposa Susana, que também sofreu fisicamente a maior parte de sua vida adulta, ainda tiraram proveito disso, insistindo para si e para sua geração que os aflitos têm o mesmo Salvador. Naquela manhã de novembro, enfraquecido, Charles fez o que alguns de nós ainda não são capazes de fazer em meio às aflições. Ele leu a Bíblia. Talvez isso irá confortá-lo, ao saber que por um instante a simples imagem da Bíblia o fez chorar. Muitos de nós sabem como é isso, todavia esta passagem das Escrituras, Filipenses 2, 9 ao 11, teve grande poder consolador em seu espírito aflito. E achado na forma de homem, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A partir dessa passagem das Escrituras, Charles definiu diante de nós a maior história da sua esperança. O mesmo Pai Celestial que resgatou seu filho da lama, do tormento e dos maus tratos, pode fazer o mesmo por nós, encontrando forças. Você pode ou não saber o que pensar sobre isso agora, mas sabemos com certeza, você e eu, que mais frequentemente do que queremos, nossas estradas são terra e calor, puramente formigas e mosquitos. Às vezes nossos pés não conseguem se mover quando a música toca. Nós também sabemos que alguns de nossos amigos transpiram impaciência conosco, os que têm de percorrer esses caminhos de aflição. O método deles se resume a piadas de bar, tapinhas nas costas e frases de efeito. Eu não presumo que um pequeno livro como este possa curar tão grandes e profundas feridas, ou que a história de uma pessoa como Charles Spurgeon por si mesma possa trazer conforto em sua vida. Porém, eu sei de algo e pergunto: você já percebeu que quando nosso nariz fica vermelho e esfolado por causa do lenço, ou nossos cabelos começam a cair, conseguimos até nos recompor para receber com prazer um bilhete escrito à mão de uma pessoa que nos deseja melhoras? Ou o desenho de uma criança, mas não conseguimos aturar a palestra de um teólogo ou dos escritos de um filósofo? Por isso, aquele amigo que gosta de ficar afirmando coisas, impaciente demais para ficar em silêncio, também terá de esperar para nos visitar em outro dia.
Doentes por dentro, nosso estômago simplesmente não consegue digerir uma refeição inteira, mas um pedacinho de biscoito pode ajudar. Um fragmento de gelo ou poucas sílabas de uma palavra amiga escolhida no tempo certo, às vezes podem nos ajudar imensamente, não podem? E ninguém deve pensar que os nutrientes vitais estão ausentes em uma dieta aparentemente tão escassa e em um momento tão estéril. Pelo contrário, os melancólicos que estão firmados graciosamente em Cristo testemunham com frequência sobre a nutrição surpreendente dada por alguns pedaços de pão diário. Dia após dia, a força os encontra e os conduz, embora não saibam como ou de onde vem o sustento. Escreva este livro esperando em oração que esses poucos fragmentos igualmente o nutram no sustento do Senhor. Quero ajudá-lo a atravessar deste modo. Espero que você o possa receber de maneira que foi planejado, a saber, não como uma palavra exaustiva ou um tratado prosaico acerca da depressão, mas como um bilhete manuscrito de alguém que lhe deseja o bem, bilhetes da graça, dos quais eu outrora também precisei desesperadamente.